Você deseja oferecer uma vida de qualidade superior para a sua família? Anseia romper com a rotina sufocante, parar de contar moedas ao final do mês e, enfim, desfrutar da verdadeira liberdade? Então preste muita atenção agora. Você está prestes a conhecer o código capaz de transformar completamente a sua realidade. Não se trata de sorte, tampouco de truques, e sim de uma decisão. A escolha de dizer basta à escassez e abrir as portas para um novo tempo, no qual o dinheiro deixa de ser problema e passa a ser uma ferramenta. Nesse cenário, sua casa dos sonhos, as viagens com sua família, os dias de paz e de estabilidade financeira deixam de ser apenas imaginação para se tornarem conquistas reais. A partir de hoje, você vai acionar a chave da prosperidade. E quem permanecer até o final vai compreender exatamente como sair da estagnação e caminhar rumo a uma vida plena de abundância. Antes de seguirmos, quero que você faça uma declaração ao universo. Afirme em voz alta e escreva aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária. Tudo começa pela forma como você pensa. Quando sua mente se sintoniza com a riqueza, sua vida inteira começa a mudar. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária. E permita que essa verdade penetre profundamente em você. Como sinal do meu apoio à sua jornada, vou deixar um coração em seu comentário. Existe um mistério oculto nas Escrituras Sagradas que pode provocar uma transformação completa na sua vida financeira. Trata-se de algo tão poderoso que, provavelmente, você nunca experimentou antes. É um conhecimento espiritual antigo, revelado por meio de um salmo específico, que tem a capacidade de romper barreiras invisíveis que limitam o progresso financeiro e abrir portais surpreendentes em direção à prosperidade genuína. Esse salmo não é uma simples oração, mas sim um código divino, um mecanismo de reprogramação espiritual e mental que atrai abundância, elimina dívidas e libera fluxos de riqueza que antes pareciam impossíveis de alcançar. Hoje pode ser o marco de uma grande virada na sua história, porque essa passagem bíblica funciona como uma chave que abre portas fechadas pela escassez e pelo medo. A verdade é que inúmeras pessoas vivem aprisionadas em crenças limitantes sobre o dinheiro sem sequer perceber que a solução está mais próxima do que imaginam. Esse salmo atua como um canal direto de conexão com a abundância celestial, estabelecendo em você uma aliança com a fonte inesgotável do Criador. Não estamos tratando de acaso ou sorte, mas sim de uma energia espiritual intensamente poderosa, que responde quando a fé é colocada em ação e a vibração é mantida na frequência certa. As palavras desse texto sagrado carregam uma energia capaz de dissolver bloqueios emocionais e espirituais, permitindo que o dinheiro flua com naturalidade em sua vida. Seus efeitos ultrapassam o campo material, pois agem na transformação da mente, ensinando que prosperidade não é escassa nem inalcançável, mas sim uma manifestação da generosidade divina. Quando você compreende que prosperar é um direito espiritual, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Portas que pareciam seladas se abrem. Oportunidades inesperadas surgem. A ansiedade relacionada às finanças dá lugar a uma sensação profunda de segurança interior. Esse salmo opera como um campo magnético espiritual, que não apenas atrai recursos, mas também traz ideias inovadoras, conexões poderosas e soluções surpreendentes. Ao declarar com fé e firmeza, você envia ao universo uma mensagem clara: estou pronto para receber aquilo que me pertence por direito. A própria Bíblia confirma: a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. A verdadeira prosperidade divina não vem acompanhada de peso ou culpa, mas de paz, alegria e propósito. Esse salmo torna-se um farol no meio da escuridão financeira, iluminando o caminho com direção e clareza.
Cada palavra pronunciada vibra na frequência da abundância, alinhando seu espírito ao fluxo inesgotável de riqueza que já existe em seu entorno. Imagine acordar diariamente com tranquilidade, sabendo que suas dívidas foram resolvidas, que seus compromissos estão organizados e que o futuro se apresenta promissor. Esse salmo pode ser o seu primeiro passo para viver exatamente essa realidade. Ele desperta uma consciência profunda de que você nasceu para prosperar. Ao repetir com convicção frases como "Eu sou merecedor da abundância que flui até mim", você declara seu alinhamento com a lei da atração. Essa afirmação é capaz de alterar sua vibração e atrair com precisão tudo aquilo que deseja experimentar. Se você sente que chegou o momento de mudar sua vida financeira, diga agora, em voz firme: "Eu sou merecedor da abundância que flui até mim, porque prosperidade é o meu direito espiritual." Permita que essas palavras penetrem em sua alma e prepare-se para a transformação que se aproxima. Comente essa frase aqui embaixo e eu vou marcar seu comentário com um coraçãozinho, como símbolo de que você está em plena sintonia com a força criadora do universo. Já deixou sua declaração? Então prossigamos, porque o segredo de um salmo não está apenas na leitura, mas no impacto que ele gera no mais íntimo do seu ser. Quando você se conecta profundamente com essa oração, algo extraordinário se movimenta. O universo responde, trazendo para a sua vida pessoas, recursos e oportunidades que antes pareciam distantes. Não se trata de mágica, mas de uma lei espiritual que existe desde os tempos mais antigos e que sempre responde à fé aliada a uma intenção verdadeira. Cada afirmação é como uma semente lançada em solo fértil. Quando regada com fé e acompanhada de ação, essa semente cresce até se transformar em uma árvore repleta de frutos de abundância. Esse salmo age como um verdadeiro catalisador dos desejos mais íntimos do coração. Mas para que ele manifeste sua força, é necessário que você se entregue com confiança plena. Ao proclamar cada versículo, você não está apenas repetindo palavras da Bíblia, mas pedindo diretamente ao Criador que reconfigure sua realidade financeira. Cada declaração carrega uma vibração que chama você de volta ao seu propósito maior. Quando você entrega suas preocupações a Deus, permite que Ele se mova de forma sobrenatural, ultrapassando todos os limites da mente humana. É como abrir uma porta esquecida e deixar que a luz preencha cada espaço da sua alma. Quando sua mente, suas emoções e suas atitudes se alinham com princípios espirituais elevados, forma-se uma corrente poderosa capaz de atrair tudo o que vibra na mesma frequência. O Salmo se torna, então, seu guia nessa travessia, conduzindo-o para fora do labirinto de crenças limitantes e mostrando caminhos onde antes havia apenas escuridão e confusão. Ele ensina que riqueza não é apenas acumular dinheiro, mas viver em equilíbrio, em paz com o ato de dar e de receber. A prática dessa oração não é um ato automático, mas uma escolha consciente e diária de declarar ao universo que você decidiu viver em sintonia com o fluxo divino. Cada vez que profere essas palavras, reforça dentro de si a decisão de permanecer em harmonia com a abundância. Essa mudança de vibração afeta diretamente tudo ao seu redor. Portas se abrem, encontros acontecem na hora certa, ideias criativas surgem inesperadamente. Um elemento essencial desse processo é a generosidade. Quando você decide semear mesmo em momentos de dificuldade, está dizendo ao universo: eu confio no fluxo eterno da abundância. Essa confiança atrai milagres. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, afirma que Deus derrama bênçãos sem limites sobre aqueles que confiam nele. Isso vai além do aspecto financeiro. É sobre plantar no bem, apoiar pessoas, investir no crescimento coletivo. O que é semeado com amor,
sempre retorna, multiplicado. Se essa mensagem despertou algo em você, considere retribuir não pelo valor, mas pelo gesto. Doe aquilo que sentir em seu coração, seja pouco ou muito, porque a semente plantada com intenção sincera fortalece não apenas essa mensagem, mas também a sua própria conexão com a energia do fluxo universal. Ao clicar no botão Valeu, você ativa um ciclo de prosperidade que se expande como ondas em um lago tranquilo, alcançando distâncias que você nem imagina. Cada ação, por menor que pareça, tem impacto. Isso não é teoria, é uma lei espiritual que tem sido vivida e confirmada por incontáveis pessoas ao longo da história. Quanto mais você participa do fluxo do dar e receber, mais leve e próspera sua vida se torna. O segredo está em fazer isso com sinceridade, sem esperar nada em troca, confiando apenas que o universo sempre devolve aquilo que você entrega de coração aberto. Esse salmo também revela ensinamentos ocultos. Ele não apenas clama por libertação das dívidas, mas mostra como conduzir sua vida financeira com sabedoria e consciência. A mensagem é clara. A verdadeira prosperidade nasce da união entre fé, ação e gratidão. Vamos fortalecer juntos sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários. O dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. Essa afirmação programa sua mente para o sucesso e cria a abertura necessária para que a abundância flua. Repita agora. O dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. E declare seu alinhamento com a riqueza. Vou marcar seu comentário com um coração como sinal de apoio à sua jornada. Separados, esses elementos têm poder, mas quando se unem, tornam-se uma força imbatível. Ter fé sem agir é como sonhar sem nunca acordar. Agir sem fé é caminhar em cansaço e frustração, e a gratidão é o motor silencioso que mantém todo o sistema funcionando em perfeita harmonia. Ao praticar esses princípios, você percebe um peso sair dos ombros e vê os antigos problemas financeiros encolherem diante de sua nova visão. Esse salmo funciona como um mapa que orienta em meio aos desafios diários e revela soluções reais. Não importa quão difícil seja a sua situação atual, existe um caminho, e essa oração é a bússola que aponta a direção certa. Além disso, ela é o lembrete de que você nunca está sozinho. Existe uma força invisível e sábia trabalhando em seu favor, ajustando eventos, criando encontros e preparando circunstâncias para que tudo se encaixe no tempo perfeito. A chave é confiar. Mesmo quando os primeiros passos parecem incertos ou quando os resultados ainda não aparecem. Cada movimento de fé é como uma peça de um grande quebra-cabeça que começa a se unir milagrosamente, desenhando um cenário de plenitude e vitória. Esse processo requer constância e paciência, mas a recompensa supera qualquer expectativa. Para acessar todo o poder desse salmo, é preciso compromisso verdadeiro. Não basta repeti-lo de vez em quando, ele deve se tornar parte da sua rotina espiritual, um elo diário entre você e o divino. Reserve alguns minutos por dia, em um ambiente calmo, para sentir cada verso ressoando em sua alma. Com o tempo, essa prática transbordará efeitos positivos em todas as áreas da sua vida. Um dos recursos mais transformadores dessa experiência é a visualização. Enquanto proclama os versos, veja-se já vivendo a realidade que deseja. Todas as dívidas pagas, recursos sobrando para viver em paz e realizar sonhos. Experimente a emoção de estar nesse estado como se fosse presente. Quando unimos pensamento e emoção, ativamos a força que transforma a oração em realidade. Prosperidade não é destino final, mas um processo contínuo de crescimento, aprendizado e reconexão com a fonte divina. Mesmo quando alcançar suas metas financeiras, continue usando esse salmo como gratidão e manutenção energética. A vida é cíclica,
E estar alinhado à frequência da abundância garante equilíbrio diante das mudanças. A verdadeira prosperidade se revela na forma como você administra seus recursos com sabedoria, ética e consciência. O universo age com exatidão e o seu papel é iniciar o movimento com fé. O restante, a própria vida organiza. Esse salmo é um canal facilitador, mas a transformação definitiva acontece dentro de você, quando decide romper com padrões antigos e iniciar uma nova etapa. Se sente que chegou o momento de avançar, declare com firmeza: eu sou merecedor da riqueza abundante que flui até mim, pois a prosperidade é meu direito divino. Deixe essas palavras ecoarem no seu interior e prepare espaço para os milagres que já estão em movimento nos bastidores da sua vida. A ponte entre o espiritual e o financeiro é sólida. Você só precisa atravessá-la com confiança. Quando entende que prosperidade é movimento contínuo e não um ponto de chegada, aprende a enxergar o universo com novos olhos. Cada pensamento emite uma vibração e essa frequência retorna em forma de resultados compatíveis. Por isso, mantenha sua mente clara e alinhada aos seus objetivos. Sua energia é como um ímã que atrai tudo o que corresponde ao seu interior. A fé verdadeira não é apenas acreditar no invisível, mas permitir que essa crença molde suas atitudes, palavras e decisões. Cada ação tomada com confiança é como um anúncio vibracional ao universo. Estou pronto para receber. Esse estado de prontidão vai além do simples desejo. Ele exige entrega, sensibilidade e disposição para perceber os sinais sutis, muitas vezes manifestados através de pequenas sincronicidades. As melhores oportunidades, muitas vezes, chegam disfarçadas em situações comuns do dia a dia, em um encontro inesperado, em uma conversa aparentemente simples ou até mesmo em uma leitura que surge por acaso. Estar atento a esses sinais sutis faz toda a diferença. Ao longo da história, homens e mulheres que alcançaram riquezas espirituais e materiais extraordinárias compreenderam que a combinação entre fé e ação é o alicerce da verdadeira prosperidade. Não basta apenas orar, é indispensável agir em consonância com aquilo que se pede. Buscar novos conhecimentos, desenvolver habilidades e abandonar a zona de conforto são atitudes que fortalecem o campo energético da abundância. Quanto mais você oferece ao mundo os seus talentos e dons, maior se torna sua capacidade de receber bênçãos em todas as áreas da vida. Em certos momentos, o medo e a dúvida tentarão penetrar em sua mente, sobretudo quando os resultados parecem tardar. Mas nunca esqueça, o tempo divino não segue o relógio humano. Processos invisíveis estão sendo organizados, aprendizados estão sendo assimilados e curas estão acontecendo em silêncio nos bastidores. A manifestação chega sempre no instante exato, quando você está preparado para sustentá-la. Nessas fases de espera, mantenha firme a sua fé e alimente sua esperança através da gratidão pelas vitórias que já conquistou. Reconhecer aquilo que floresceu é como nutrir a terra para as próximas colheitas. As Escrituras reforçam esse princípio de forma clara. Em Provérbios, capítulo 39, versículo 10, lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Esse ensinamento revela um segredo precioso. Quando você reconhece a fonte de todas as bênçãos e compartilha com gratidão, ativa um ciclo virtuoso. Tudo aquilo que você entrega ao Criador com alegria retorna multiplicado. Entretanto, é essencial se manter distante da ganância e do egoísmo. A verdadeira riqueza não se mede pelo extrato bancário, mas pela capacidade de causar impacto positivo no mundo ao seu redor. Ser próspero é viver com propósito, com generosidade e com desejo sincero de contribuir.
Essa mentalidade eleva suas escolhas, conecta você com pessoas certas e atrai experiências que carregam um sentido profundo. E quando isso acontece, os recursos materiais, emocionais e espirituais fluem com naturalidade. Você descobre que a maior riqueza é aquela vivida em equilíbrio com o amor, a paz e a generosidade. Para viver nesse nível elevado de abundância, é preciso simplificar. Muitas vezes, estamos tão cercados por distrações, barulho e excesso que perdemos a conexão com o essencial. Desapegar do que é supérfluo, tanto material quanto emocional, é um passo essencial. Quando você organiza seu espaço físico e sua mente, cria condições para que o novo possa se manifestar. Práticas como a oração, o silêncio e a meditação renovam a alma e reabastecem a energia interior. Celebre cada pequena conquista. Não espere acontecimentos grandiosos para sentir gratidão. A prosperidade se fortalece quando você reconhece o valor de cada avanço, por menor que pareça. Essa prática aumenta sua confiança e constrói dentro de você um ambiente fértil para a manifestação contínua. Comemorar o processo é tão importante quanto alcançar a meta final. À medida que você se alinha à frequência da gratidão e da abundância, começa a notar a sincronicidade se manifestando com mais frequência. Coincidências deixam de ser aleatórias e passam a ser respostas. Você encontra a pessoa certa, o livro certo, a informação exata, tudo no momento perfeito. Nada disso é acaso, mas sim vibração alinhada com propósito. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu logo abaixo e apoie o nosso trabalho. Sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo conteúdos de valor e ajudando mais pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros. Contamos com você. Os sinais do universo muitas vezes chegam mascarados em detalhes aparentemente simples. Uma conversa rápida, um encontro casual ou até mesmo alguém que cruza seu caminho oferecendo uma oportunidade rara. Esses momentos não são coincidência. Eles carregam orientações silenciosas de que você está na direção correta. São respostas sutis, confirmando que o fluxo criador está atuando em seu favor. É essencial compreender que a lei da atração não atua isoladamente. Ela se conecta a outras leis universais, como a do merecimento e a do retorno, também chamada de lei do karma. Para atrair abundância, é indispensável cultivar dentro de si a convicção de que você é merecedor. Isso começa com o autocuidado, com a valorização dos seus dons e com o reconhecimento das conquistas já alcançadas, mesmo que pequenas. O sentimento genuíno de merecimento é como um ímã que puxa para perto a manifestação. Outro fator crucial nesse processo é o poder da linguagem. As palavras que você escolhe determinam a forma como o universo responde. Declarações negativas reforçam limitações, enquanto afirmações positivas liberam o fluxo da criação. Trocar reclamações por declarações de poder, falar sobre soluções ao invés de problemas e praticar gratidão mesmo em tempos difíceis são atitudes que moldam a sua realidade. Quanto mais consciência você coloca no que pronuncia, mais autoridade espiritual exerce sobre sua jornada. Um ponto de reflexão valioso é a definição pessoal de prosperidade. Para alguns, prosperidade é estabilidade financeira. Para outros, é liberdade emocional, tempo de qualidade com a família ou a oportunidade de viver com propósito. Saber o que prosperidade significa para você é essencial para alinhar seus esforços com autenticidade. Sem clareza, é fácil perseguir metas que não correspondem ao seu coração. O universo responde com intensidade quando você é verdadeiro. Fingir otimismo ou forçar. Gratidão não gera transformação. É preciso coragem para encarar os sentimentos mais profundos.
reconhecer resistências internas e transformá-las em força motriz para o seu crescimento. A cura emocional é tão essencial quanto qualquer prática espiritual, porque só é possível atrair aquilo que se tem estrutura interior para sustentar. Quando fé, merecimento, gratidão, ação e autenticidade se encontram, o universo passa a operar em perfeita sintonia com você. Nesse ponto, a caminhada deixa de ser uma corrida desesperada por resultados e se transforma em uma dança harmônica com o cosmos. Cada obstáculo vencido, cada conquista alcançada e cada dor transmutada se tornam testemunhos vivos de que a lei da atração é real e acessível àqueles que a abraçam com entrega total. À medida que você avança nessa consciência expandida, percebe que o verdadeiro milagre não está apenas no destino final, mas na jornada de transformação que acontece em seu interior. Cada passo revela fragmentos ocultos da sua essência. Cada desafio lapida sua fé. Prosperidade deixa de ser um sonho distante para se tornar um modo de viver. Estar presente, estar desperto, estar grato. A decisão de romper com os padrões de escassez precisa ser firme, pois não se resume ao pagamento de contas, mas a reconstruir sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com a abundância. Muitos ainda carregam crenças de medo ou de culpa ligadas às finanças, originadas de experiências dolorosas ou herdadas de gerações passadas. Mas tudo isso pode ser reescrito. Cada vez que você declara: minha vida financeira é próspera, abundante e livre de dívidas, não está apenas reprogramando sua mente, está ativando forças espirituais que reorganizam sua realidade. Palavras carregadas de emoção e intenção são como comandos vibracionais lançados ao universo. Por isso, não basta pronunciar. É necessário sentir. Visualize, sinta o alívio da liberdade financeira enquanto afirma. Essa energia constrói uma ponte entre o presente e o futuro desejado. Existe uma ligação profunda entre a vida financeira e a fé. Jesus ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando o divino é colocado em primeiro lugar, tudo o mais se organiza. Isso pode se manifestar em um aumento inesperado, em uma nova fonte de renda ou em soluções criativas que surgem do nada, porque o universo recompensa a confiança. Confiar não significa ausência de desafios, mas, sim, enxergar cada dificuldade como um degrau para a próxima fase. Prosperidade não é apenas acumular dinheiro, mas ter equilíbrio, saúde, paz e propósito. A abundância nasce no interior. Muitos acumulam riquezas acreditando que nelas encontrarão felicidade, mas continuam vazios por dentro. A alegria verdadeira se revela na gratidão por pequenas bênçãos. Um pôr do sol, uma boa conversa, a refeição servida, o simples fato de estar vivo. A gratidão abre portais invisíveis e quanto mais você agradece, mais razões o universo oferece para continuar agradecendo. A jornada rumo à liberdade financeira é composta por altos e baixos. Nem todos os dias trarão sinais externos de progresso. Haverá momentos em que parecerá que nada está acontecendo, mas é justamente nesse silêncio que o universo mais trabalha. O invisível se move antes que o visível aconteça. Por isso, siga adiante mesmo sem ver. Permaneça firme mesmo sem sentir. A transformação é discreta, mas constante. Com o tempo, você perceberá sua realidade refletindo essa nova vibração. Pessoas certas, ideias inspiradoras e portas inesperadas se apresentarão. Prosperidade se tornará não apenas possível, mas inevitável. Cada decisão silenciosa, cada atitude consciente e cada passo sustentado pela fé constroem a base sólida da abundância. Mesmo quando os resultados não aparecem de imediato, eles já estão sendo formados nos bastidores, aguardando o instante ideal para se revelarem. É no silêncio da espera
que a estrutura da mudança é erguida. O endividamento muitas vezes reflete conflitos emocionais não resolvidos. Ele pode surgir de baixa autoestima, de padrões herdados de escassez ou até mesmo do medo de assumir responsabilidade total sobre as finanças. Reconhecer essas raízes é o primeiro passo para dissolvê-las. Esse ato libera a energia estagnada e abre espaço para novas escolhas e comportamentos. Escrita terapêutica, diálogos sinceros com mentores e apoio de especialistas podem ser ferramentas valiosas nesse processo. Assumir as rédeas da vida financeira é um gesto de libertação. Analisar gastos, renegociar compromissos e criar um planejamento realista não é apenas prático, é simbólico. Significa recuperar o controle da própria história. No início, pode parecer desafiador, mas a cada pequeno avanço, a sensação de poder cresce. Cada dívida quitada quebra o ciclo da escassez e fortalece a autoconfiança. Curiosamente, durante essa caminhada, talentos adormecidos começam a emergir. Você pode descobrir aptidão para investimentos, despertar o espírito empreendedor ou identificar habilidades até então ocultas. Essas descobertas não apenas ajudam a resolver problemas imediatos, como ampliam horizontes e multiplicam possibilidades. O aprendizado contínuo se torna um estilo de vida, mantendo a mente flexível para lidar com os altos e baixos da trajetória. Outro aspecto fundamental é a força dos vínculos. Cercar-se de pessoas que compartilham valores elevados acelera a transformação. Relações saudáveis trazem apoio, inspiração e exemplos reais. Conversar com quem já superou desafios semelhantes pode revelar atalhos, reacender a esperança e fornecer motivação extra. Da mesma forma, distanciar-se de ambientes consumistas e de energias negativas é indispensável para manter clareza e foco. Vivemos em uma cultura que cobra resultados imediatos, mas transformações profundas seguem o ritmo do amadurecimento. Cada demora guarda uma lição. Quem persiste mesmo sem sinais visíveis de progresso, conquista algo que nenhum curso ensina: sabedoria. E sabedoria é um bem que nem o ouro pode comprar. É importante lembrar que prosperidade não significa ausência de lutas. Mesmo os que alcançam patamares elevados enfrentam obstáculos. A diferença está na forma de encará-los. Enquanto alguns se paralisam, outros transformam as dificuldades em oportunidades de crescimento e evolução. Essa resiliência se constrói com tempo, escolhas conscientes e atitudes positivas diante da adversidade. Outro ponto muitas vezes negligenciado é a intenção que acompanha o uso do dinheiro. Quando ele é utilizado com propósito e gratidão, torna-se energia em movimento, circulando de maneira saudável e retornando multiplicado. Em contrapartida, gastos impulsivos, compras motivadas pela ansiedade e investimentos sem reflexão geram instabilidade e bloqueios. Cada decisão financeira deve ser guiada pela pergunta: isso está alinhado aos meus valores e ao meu propósito de longo prazo? Pequenas atitudes produzem grandes resultados. Guardar uma quantia simbólica todos os dias pode parecer insignificante no começo, mas com o tempo se transforma em uma reserva poderosa. Da mesma forma, hábitos consistentes de organização, disciplina e investimentos conscientes criam um efeito acumulativo que cresce como uma bola de neve positiva. Não é preciso realizar revoluções imediatas. O segredo está na constância. Outro ponto que merece reflexão é o poder das ações altruístas. Quando direcionamos nossos recursos para apoiar causas nobres, estender a mão a quem necessita ou investir em projetos que promovem o bem, entramos em conexão com um fluxo espiritual de generosidade. Esse movimento não apenas transforma a vida de quem recebe, mas eleva também o campo vibracional de quem doa. O segredo está em encontrar o equilíbrio, compartilhar sem se anular,
doar com consciência e investir com intenção. Ao olhar para trás, você perceberá que a verdadeira liberdade financeira não está apenas nos números positivos da conta, mas sim na autonomia, na capacidade de escolher com liberdade e na paz interior de saber que pode conduzir a própria vida com propósito. Cada obstáculo vencido, cada lição assimilada e cada decisão alinhada aproximam você dessa realidade abundante. O novo sempre começa com um passo simples, e cada novo dia carrega a semente de infinitas possibilidades. Quando você decide plantar fé, constância e clareza, a colheita chega em forma de abundância. O salmo capaz de ativar essa transformação não é apenas um texto, é um portal de ligação com a sabedoria divina. Ao declarar com o coração: Senhor, fonte de toda abundância, guia meus passos com sabedoria e prosperidade. Que cada recurso sob meus cuidados se multiplique como sementes lançadas em solo fértil, gerando frutos para mim e para todos os que estão ao meu redor. Você aciona um código sagrado de expansão. Peça discernimento para identificar oportunidades escondidas nos detalhes e coragem para agir com fé, mesmo em meio às incertezas. A provisão divina é inesgotável, assim como os rios que nunca interrompem seu curso. Que a riqueza flua livremente pela sua vida, abençoando você de formas visíveis e invisíveis. Investir, portanto, é mais do que movimentar dinheiro, é um ato espiritual. Cada aplicação feita com consciência representa um pacto com o futuro, um gesto de confiança no fluxo da vida e no poder do crescimento. Cada escolha guiada pela intenção funciona como um tijolo na ponte que conecta onde você está ao lugar onde deseja chegar. Esse tipo de atitude cria em torno de você um campo magnético capaz de atrair pessoas, ideias e recursos alinhados ao seu propósito. Nesse processo, a visualização é uma ferramenta poderosa. Quando você imagina com clareza e emoção os cenários de prosperidade que deseja viver, está desenhando um mapa energético que orienta seus passos. Não é apenas imaginar por imaginar, é acessar agora a vibração de quem já vive a abundância. Sentir gratidão antes mesmo de ver os resultados é o que acelera o caminho. O universo não responde a palavras soltas, mas ao estado interior que você escolhe cultivar. Quando há coerência entre pensamento, emoção e ação, a vibração se alinha de forma tão precisa que o universo começa a responder com sinais incontestáveis. Portas antes inacessíveis se abrem naturalmente. Situações inesperadas e encontros improváveis validam sua fé e fortalecem sua confiança no processo. É um ciclo virtuoso de manifestação, uma dança perfeita entre a intenção interior e o movimento externo do universo. A passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos lembra de algo fundamental. Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Valorizar cada recurso, por menor que seja, demonstra maturidade emocional e espiritual. Essa postura de zelo pelas pequenas coisas prepara o caminho para o surgimento de bênçãos ainda maiores. Administrar bem o que se tem hoje é o que abre espaço para novos níveis de prosperidade amanhã. No percurso da abundância verdadeira, aprendemos que investir com sabedoria não depende apenas de técnica ou de sorte. Ele exige paciência, disciplina e, acima de tudo, alinhamento com um propósito elevado. Quando entendemos que o dinheiro é apenas um instrumento e não o objetivo final, abrimos espaço para escolhas mais conscientes e para a construção de um legado duradouro. Essa visão ampliada nos permite enxergar oportunidades em meio às dificuldades. É nesse estado de clareza que decisões transformadoras nascem. Observar o ato de investir com profundidade revela aspectos ocultos de nossa própria personalidade. Alguns encontram medos que refletem inseguranças antigas. Outros descobrem impulsos que precisam ser equilibrados.
Reconhecer essas características com honestidade é o primeiro passo para a autorresponsabilidade. Assumir o controle das reações nos dá autonomia para criar estratégias sólidas e sustentáveis. Esse tipo de autoconhecimento é um tesouro, porque sustenta escolhas consistentes e ergue bases firmes para o futuro. Existe algo profundamente poderoso em perceber que pequenas ações realizadas diariamente, quando feitas com intenção, geram efeitos grandiosos ao longo do tempo. Dedicar alguns minutos para revisar metas, estudar possibilidades ou reorganizar prioridades pode parecer irrelevante no momento, mas com o passar dos meses, constrói um caminho de evolução que transforma toda a realidade ao redor. Pouco a pouco, a mentalidade de escassez é substituída por uma consciência de abundância. Essa reprogramação sutil e constante cria um ambiente interno fértil para decisões sábias e para o crescimento contínuo. O universo tende a recompensar aqueles que agem com humildade e coração aberto. Investidores que compartilham aprendizados, apoiam iniciantes ou se envolvem em projetos coletivos costumam receber retornos inesperados. Isso acontece porque a energia da generosidade se multiplica. Ela se espalha, transforma vidas e retorna ao ponto de origem em intensidade ainda maior. Quando priorizamos o bem coletivo, em vez de apenas os interesses pessoais, entramos em um fluxo de abundância que vai muito além do material. Esse movimento fortalece laços humanos e gera comunidades mais prósperas. Prosperidade autêntica nasce do equilíbrio entre dar e receber. Também é essencial desenvolver a capacidade de adaptação. O cenário financeiro está sempre em mudança. Novas tecnologias surgem, tendências se transformam e oportunidades aparecem onde menos se espera. Aqueles que mantêm uma mente aberta e flexível, que se permitem explorar o novo e ajustar estratégias, estão sempre mais preparados para prosperar em tempos de transformação. Essa mentalidade expansiva protege contra oscilações do mercado e abre portas para horizontes antes inacessíveis. E nesse fluxo existe algo mágico. O universo coloca as pessoas certas nos momentos certos. Um mentor pode aparecer justamente quando você mais precisa. Uma ideia pode surgir em uma conversa casual ou um obstáculo aparentemente intransponível pode se dissolver diante de um insight inesperado. Esses episódios não são coincidências, mas sinais de que você está em sintonia com forças maiores que trabalham em silêncio ao seu favor. Outro fator vital nessa jornada é reservar pausas intencionais. Em meio à correria, parar para avaliar o progresso, ajustar a direção e celebrar pequenas vitórias é indispensável. Essas pausas são como respirações profundas que recalibram sua bússola interior. Elas lembram que prosperidade não é uma corrida desgovernada, mas um caminho consciente, equilibrado e significativo. Curiosamente, muitos dos maiores aprendizados vêm dos erros. Uma decisão equivocada pode custar caro, mas também ensina lições que nenhum manual é capaz de transmitir. Ao acolher as falhas como parte do processo, eliminamos o medo de tentar novamente. É essa coragem de prosseguir que distingue quem evolui de quem permanece estagnado. Cada queda pode se tornar impulso, e quando encarada com maturidade, transforma-se em combustível para avançar ainda mais. Outro aspecto essencial é o equilíbrio entre lógica e intuição. Muitos investidores de sucesso reconhecem que suas melhores decisões não vieram apenas de análises técnicas, mas também de uma sensação interior, de um pressentimento profundo. Essa união entre razão e coração gera uma sinergia extraordinária. É nesse ponto que a prosperidade genuína acontece, quando a mente calcula e o espírito confirma. Essa integração desperta uma sabedoria prática e espiritual capaz de abrir caminhos
inesperados. Por fim, ao unirmos fé, conhecimento, responsabilidade, generosidade e sensibilidade intuitiva, percebemos que investir é muito mais do que lidar com números e gráficos. É uma expressão de consciência. É o convite para cocriar um futuro mais justo, próspero e significativo, não apenas para nós, mas para todos aqueles que cruzam nosso caminho. Cada recurso aplicado com propósito carrega em si a potência de algo muito maior, como uma semente carregada de destino que atravessa o tempo e rompe fronteiras. A cada passo dado com o coração alinhado e propósito definido, aproximamo-nos da vida abundante que tanto desejamos, conscientes de que, embora o caminho nem sempre seja leve, cada etapa traz em si a promessa de crescimento. Boletos atrasados, contas acumuladas e o sufoco das dívidas transformam a rotina em uma verdadeira montanha-russa emocional. Esses débitos não são apenas números impressos em papéis, mas forças invisíveis que drenam energia, consomem paz mental e roubam o fôlego da alma. É como carregar um peso escondido que se torna cada vez mais denso quando se tenta resolver tudo sozinho. Mas existe uma saída. Quando você decide entregar essas preocupações ao Criador, algo extraordinário começa a acontecer. O fardo se dissolve e uma leveza inédita floresce dentro de você. Confiar em algo maior não é apenas um ato de fé, é uma ampliação de consciência. Esse gesto abre os olhos para caminhos antes ocultos e revela soluções criativas, além das limitações aparentes. Todos, em algum momento, enfrentam fases em que tudo parece bloqueado, escuro e sem direção. No entanto, essas etapas não são permanentes. Elas funcionam como passagens necessárias para que novos ciclos de provisão e abundância possam começar. A chave é manter-se sintonizado com a energia divina, resistindo ao impulso de se desesperar. Essa conexão espiritual age como um farol em meio à tempestade, guiando você por entre as águas agitadas das crises financeiras. O universo responde com precisão à postura interna que você adota. Quanto mais você escolhe confiar, mesmo sem provas visíveis, mais depressa os milagres se revelam, muitas vezes de maneiras inesperadas. Existe uma promessa eterna registrada no Salmo 37, versículo 25. Esse trecho garante que aquele que permanece fiel aos princípios divinos jamais será abandonado. Não se trata apenas de religião, mas de uma lei espiritual que rege a vida daqueles que caminham com integridade. Mesmo quando os recursos parecem limitados, uma nova provisão já está sendo preparada para se manifestar no tempo perfeito. Assim como as estações, os rios e as colheitas seguem ciclos, o dinheiro também possui fases. Existe o período de escassez, mas ele nunca dura para sempre. Para alcançar a prosperidade, é essencial cultivar gratidão. Agradecer pelo pouco de hoje é o que abre as portas para o muito de amanhã. O universo amplia aquilo que é valorizado. Quando deixamos de nos fixar apenas no que falta e passamos a reconhecer cada vitória, por menor que seja, criamos um campo vibracional receptivo à abundância. Um equívoco comum é acreditar que prosperidade depende apenas do esforço físico ou mental. Trabalho e dedicação são importantes, mas representam apenas uma parte da equação. A outra parte está na energia que transmitimos. Ganância, inveja e desespero bloqueiam o fluxo. Já a generosidade, a colaboração e a confiança abrem caminhos. Esse equilíbrio entre empenho humano e entrega espiritual é o que distingue os que prosperam dos que permanecem aprisionados na escassez. A abundância não se limita ao dinheiro. Ela pode surgir como uma nova oportunidade de trabalho, como saúde restaurada, como uma amizade leal, como tempo livre ou até como uma ideia criativa que soluciona um problema antigo. Prosperidade
é a soma de tudo o que traz plenitude. E quando passamos a enxergar essa riqueza em sua forma multidimensional, percebemos que já possuímos muito mais do que imaginávamos. Mas a construção dessa liberdade exige constância. Não se trata de um salto mágico, mas de um processo semelhante ao cultivo. Requer cuidado diário, paciência e atenção. Cada pensamento positivo, cada ação sustentada pela fé e cada gesto de generosidade são como nutrientes que alimentam a semente da prosperidade dentro de nós. Com o tempo, essa semente germina, cria raízes profundas e sustenta uma vida abundante em todas as áreas. Essa caminhada também nos convida a refletir sobre o que realmente importa. Muitas vezes, corremos atrás de metas que não correspondem ao nosso coração, perseguindo status, bens ou aprovações para satisfazer expectativas externas. Mas quando realinhamos nossos desejos ao verdadeiro propósito, tudo muda. As circunstâncias começam a cooperar. A vida flui com leveza e o dinheiro deixa de ser o centro, transformando-se em apenas uma ferramenta que apoia nossos sonhos. Outro princípio essencial é compreender que a abundância cresce quando é compartilhada. Aqueles que doam, mesmo em tempos difíceis, ativam uma energia que sempre retorna multiplicada. Um socorro inesperado, uma oportunidade rara, um gesto de cuidado na hora certa. Esses acontecimentos são respostas invisíveis do universo ao ato de dar com amor. O ciclo do dar e receber não é teoria, mas um princípio universal que sustenta a prosperidade verdadeira. Quanto mais espaço abrimos em nosso interior para contribuir, mais nos tornamos canais preparados para receber. E esse movimento nos transforma, cria laços, fortalece relações e amplia nossa rede de apoio. Jamais subestime a importância de pedir ajuda. A jornada rumo à estabilidade financeira não precisa e nem deve ser solitária. Compartilhar suas preocupações com um amigo, ouvir a orientação de um mentor ou simplesmente desabafar com alguém de confiança pode oferecer novas perspectivas e aliviar o peso emocional. O apoio emocional é uma âncora, capaz de manter a fé acesa quando os ventos do medo sopram mais forte. Caminhar com pessoas que fortalecem sua esperança é manter viva a chama da confiança. Buscar sabedoria financeira não é apenas aprender a lidar com números. É abrir a porta para um universo de consciência, equilíbrio e verdadeira abundância. Ao assumir uma postura humilde de aprendizado e pedir direção sobre como usar os recursos disponíveis, você reconhece que o dinheiro não é somente moeda de troca, mas uma ferramenta poderosa quando usada com sabedoria. Esse pedido vai além de fórmulas ou estratégias. Ele exige conexão com princípios elevados e alinhamento com o verdadeiro significado de prosperar. Quem trilha esse caminho entende que cada decisão feita com consciência e propósito tem o poder de transformar não apenas a própria vida, mas também a de todos ao redor. Existe algo sagrado em perceber-se como parte de um fluxo contínuo de abundância, no qual as fronteiras entre o espiritual, o emocional e o material começam a desaparecer. Quando a mente se abre para essa nova realidade, você passa a vibrar em uma frequência elevada, na qual a lei da atração atua como reflexo direto das intenções mais puras. Esse campo vibracional responde imediatamente ao que você emite de forma autêntica. Pequenos sinais começam a surgir. Pessoas, ideias e oportunidades convergem em sua direção. Quando o coração encontra serenidade e a mente se liberta da escassez, a realidade ao redor se reorganiza para acolher esse novo estado interior. Um ambiente fértil é formado, pronto para receber o que antes parecia impossível. Os ensinamentos eternos de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos recordam da importância de honrar o fluxo da abundância. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Honrar não é apenas separar uma parte do que se recebe, mas viver em reverência, em gratidão e em reconhecimento da fonte de toda a provisão. Ter zelo, consciência e responsabilidade ao administrar os recursos que nos foram confiados é um princípio que não passa despercebido. Essa postura cria um campo magnético que atrai ainda mais prosperidade. Quando agimos assim, nossas despensas não se enchem apenas de dinheiro, mas de paz, de relacionamentos saudáveis e de conquistas que alimentam a alma. Cada vez que você compartilha com propósito, seja apoiando projetos transformadores, abraçando causas nobres ou fortalecendo alguém próximo, você entra em um fluxo que multiplica tudo o que possui. Até mesmo o simples gesto de clicar no botão Valeu em um canal que toca seu coração carrega esse poder. Não se trata apenas de uma quantia financeira, mas de um reconhecimento energético do impacto que foi gerado. Quando esse ato é realizado com sinceridade, seja com 2, 5 ou 10, ele se transforma em uma semente plantada no solo fértil do universo. E toda semente cultivada com gratidão inevitavelmente retorna multiplicada. Tudo está em movimento, nada se perde. O dinheiro circula como um rio, indo e voltando, gerando impacto e escrevendo histórias. Ao escolher se posicionar conscientemente, nesse fluxo, você se torna um canal de energia positiva, e isso tem um poder muito maior do que imaginamos. Um gesto de apoio, um ato de generosidade, um sim dito no instante certo, tudo é registrado, ecoa e retorna em formas surpreendentes. Existe uma dimensão espiritual nesse processo que vai além de qualquer lógica financeira. Quando você doa com o coração puro, sem expectativa imediata, abre espaço para que forças maiores comecem a agir. Não é mágica, é sabedoria. A verdadeira prosperidade nasce do equilíbrio entre a prática e a entrega espiritual. Esse encontro entre fazer sua parte e confiar no invisível é o que desbloqueia caminhos e cria receptividade para novos níveis de abundância. Esse estado interior também reflete no coletivo. Quando você escolhe viver com generosidade, eleva não apenas sua própria vibração, mas também a de todos que estão ao seu redor. Um único ato de amor pode gerar ondas que chegam a pessoas que você nunca conhecerá. Tudo está interligado. Cada decisão feita com integridade e intenção elevada transforma o presente e constrói o futuro de forma consciente. Ao cultivar uma mentalidade de abundância compartilhada, você não melhora apenas a sua vida, mas contribui para a construção de um mundo mais justo, mais leve e mais pleno. É necessário compreender que essa jornada não será isenta de obstáculos. Haverá dias de dúvida, haverá testes, mas é nesses momentos que a verdadeira força se revela. É quando a fé é provada que ela amadurece. Cada desafio vencido fortalece sua resiliência, tornando-o mais sábio e mais preparado para conduzir seus recursos com maestria. O segredo é manter o foco no propósito maior. Não se trata apenas de alcançar metas financeiras, mas de usar o dinheiro como ferramenta para realizar sonhos pessoais, familiares e coletivos. Quando essa consciência desperta, cada decisão deixa de ser automática e se transforma em um ato significativo. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via barreiras. Esse novo olhar dá início a um ciclo virtuoso de expansão. Nesse ciclo, a sabedoria financeira não é um ponto de chegada, mas uma jornada contínua. A cada dia, novas ideias surgem, novas formas de pensar florescem. O importante é manter-se aberto, adaptável e conectado aos princípios que guiam sua alma. Dessa forma, você não conquista apenas estabilidade e segurança, mas inspira outras pessoas. Sua vida se torna reflexo vivo da abundância, um exemplo, uma ponte, uma luz no caminho de muitos.
A verdade mais libertadora é que a porta da prosperidade já está aberta. Ela não é um muro nem um labirinto, mas um convite. Tudo o que se espera é que você dê o primeiro passo. Quando você caminha com fé, mesmo sem ver todos os degraus, ativa um código invisível que move o céu ao seu favor. Esse mecanismo espiritual não depende de fórmulas ou de rituais complexos. Ele se ativa por meio de uma convicção verdadeira. Ao declarar com fé as palavras de um salmo, você gira uma chave e portas ocultas começam a se abrir. O instante em que você decide acreditar que algo maior está agindo a seu favor é o mesmo em que o mundo ao redor começa a se reorganizar. O dinheiro deixa de ser peso e passa a fluir naturalmente. O medo se desfaz e a vida responde à nova vibração que você passa a emitir. Tal como um rio de águas cristalinas descendo pela montanha, as oportunidades chegam de forma suave e muitas vezes inesperada. Elas se apresentam em encontros aparentemente casuais, em coincidências discretas ou em situações comuns que escondem grandes respostas. Esses momentos são confirmações claras da confiança que você depositou no universo. O fluxo cósmico sempre recompensa quem age com fé, coragem e intenção pura, devolvendo bênçãos proporcionais ao nível da entrega espiritual. As Escrituras guardam joias de sabedoria que ecoam eternamente, como o Salmo 11, versículo 3, que fala de riquezas e honra não apenas como bens materiais, mas como reflexos de uma vida edificada em princípios nobres. A prosperidade construída sobre justiça e integridade é sólida, resistente e duradoura. Não se trata de riqueza passageira, mas de um legado que atravessa gerações. Essa visão mais elevada sobre prosperar nos convida a repensar nossos objetivos. Em uma sociedade que nos impulsiona a buscar acúmulo sem fim, esquecemos que a verdadeira riqueza é formada por equilíbrio emocional, bem-estar espiritual e a capacidade de transformar vidas. Quando esses elementos estão alinhados, a sensação de plenitude é real e nenhum extrato bancário pode substituí-la. Nesse estado de harmonia interior, as portas da abundância se abrem com intensidade. Cada escolha feita com ética e generosidade envia uma vibração ao universo, que responde de forma precisa. Não é sobre perfeição, é sobre intenção verdadeira. Viver com retidão é comunicar-se com o invisível, dizendo: estou pronto para o que é meu por direito. E as respostas não chegam apenas em forma de dinheiro. Elas vêm como saúde restaurada, como conexões significativas, como paz interior ou revelações transformadoras. Com o tempo, entendemos que a abundância não precisa ser perseguida com ansiedade. Ela já está disponível, aguardando apenas que ajustemos nossa vibração para se manifestar. Na maioria das vezes, os bloqueios não estão no mundo externo, mas em nós mesmos. Medos antigos, crenças limitantes herdadas e feridas emocionais ainda abertas funcionam como correntes invisíveis que nos mantêm presos à escassez. Quando trazemos essas sombras à luz e iniciamos um processo de cura interior, abrimos espaço para que a prosperidade flua com suavidade e constância. Essa transformação pode não ser imediata, mas cada passo rumo à libertação vale a pena. Enfrentar medos é como limpar o solo antes do plantio. Cada avanço torna a alma mais fértil e, à medida que crescemos por dentro, começamos a atrair pessoas e circunstâncias que vibram na mesma frequência, formando uma rede de apoio que potencializa a expansão. A abundância não é um destino final, mas um estado de consciência. Ela nasce da atenção aos nossos pensamentos, palavras e atitudes cotidianas. É cultivada em gestos simples, agradecer pelas pequenas bênçãos, reconhecer a beleza dos instantes comuns, celebrar as vitórias que já chegaram. A abundância é um princípio universal, não uma exclusividade de poucos.
Ela está disponível a todo aquele que esteja disposto a realizar o trabalho interior necessário. Quando o ser humano assume a responsabilidade por sua vida financeira e se reconhece como co-criador da própria realidade, ele acessa uma nova dimensão de poder. Esse poder não tem relação com arrogância, mas com a humildade profunda que nasce da gratidão verdadeira. É nessa fusão entre força interior e reverência pela vida que se atraem as maiores bênçãos. A abundância genuína não toca apenas o indivíduo, mas se expande para tudo ao seu redor. Quando alguém desperta para essa consciência, torna-se inspiração viva, e como toda energia elevada, a prosperidade se espalha, multiplicando-se de coração em coração, de gesto em gesto, criando um efeito coletivo de expansão. Ao abrir essa porta dentro de si, você abre também caminhos para que outros façam o mesmo. A abundância que nasce em você não termina em você. Ela se espalha e abençoa tudo que toca. O mais impressionante é que esse acesso não exige sacrifícios extremos. O que se pede é simples: mudar a forma de olhar, colocar a fé em movimento e manter a disposição para crescer. Quando você escolhe confiar na vida e agir a partir dessa confiança, o universo responde com precisão divina. Cada novo dia passa a ser uma oportunidade de presenciar a sincronia perfeita do invisível manifestando-se no visível. Não importa o que tenha acontecido no passado, o que realmente transforma é a decisão de continuar. O segredo da prosperidade está oculto nessa escolha. Semear na presença do divino é como lançar sementes em solo fértil. Cada gesto de fé, cada decisão consciente e cada oração feita com intenção são nutrientes espirituais que alimentam essa terra invisível. Nada se perde. O tempo pode passar, mas sementes corretas sempre florescem. O que foi plantado com amor retorna, um dia, como colheita abundante. E visualizar-se recebendo esses frutos já é começar a moldar o futuro. O universo capta sua vibração, registra seus desejos e reorganiza a realidade ao redor para que eles ganhem forma. A lei da atração não se limita à mente racional. Ela responde à energia que emana do coração. E quando essa energia é alimentada por fé, entrega e gratidão, o retorno vem multiplicado. Cada passo dado com confiança é como uma semente lançada ao vento, destinada a cair no solo certo, no tempo perfeito, transformando-se em algo extraordinário. Os ensinamentos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, revelam uma verdade eterna. Aquele que oferece a semente ao semeador também proverá o pão para o sustento da vida. Essa lógica divina vai além do imediatismo humano e mostra que a abundância verdadeira não se restringe ao material. Ela é fruto do equilíbrio entre crescimento espiritual, expansão emocional e ação consciente no mundo físico. Quando alguém decide plantar com justiça, fé e honestidade, os frutos colhidos ultrapassam aquilo que os olhos conseguem perceber. Eles alcançam áreas da vida que muitas vezes nem sabíamos que precisavam de cura. O ciclo de plantar e colher não é mecânico, mas uma dança sutil entre o invisível e o visível. Cada ato gera ondas que impactam, direta e indiretamente, tudo ao redor. Semear com intenção pura insere você em um movimento cósmico que une todas as coisas. Não se trata apenas do que retorna, mas de como sua entrega transforma ambientes, inspira pessoas e fortalece conexões. A abundância devolvida carrega a mesma energia que foi ofertada. Quanto mais amor, gratidão e consciência você coloca, mais elevada será a colheita que virá. É libertador perceber que o ato de semear não se encerra em si mesmo. Ele cria ligações invisíveis com o universo e com a coletividade. Quando você planta com fé, tece uma rede energética que se expande, toca vidas, desperta possibilidades e ativa bênçãos que vão além do seu alcance.
Esse entrelaçamento dá novo significado até mesmo aos gestos mais simples, revelando que tudo está conectado a algo maior. E quando a colheita chega, porque ela sempre chega, traz junto um novo entendimento. Prosperidade deixa de ser vista como sorte ou acaso e passa a ser reconhecida como consequência direta do alinhamento com as leis universais. Cada dúvida superada e cada obstáculo vencido fortalecem esse alinhamento e criam uma base sólida para viver com plenitude, propósito e segurança. Esse processo de fé frutífera não transforma apenas o que está fora, mas também o que está dentro. Antigas crenças de escassez se dissolvem. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade se transforma em certeza de que o universo age em favor de quem planta com amor. A colheita verdadeira começa no interior e depois se manifesta externamente de forma concreta e expansiva. A fé, nesse contexto, não é estática. Ela é como um músculo que se fortalece com o uso. Cada desafio é uma chance de exercitá-la. Cada dúvida é uma oportunidade de aprofundá-la. E à medida que você permanece firme, percebe que essa força é real, prática e transformadora. É ela que move montanhas quando os caminhos parecem fechados. O mais grandioso é que os frutos da fé não surgem apenas em uma área da vida. Quando você semeia com o coração puro, as bênçãos vêm de muitas direções. Uma relação familiar restaurada, uma ideia criativa que gera renda, saúde fortalecida, um propósito renovado. A fé verdadeira tem esse poder. Ela abre portas que a lógica jamais conseguiria abrir. E quando chega o tempo da colheita, o ciclo não se encerra, mas recomeça. Cada fruto carrega novas sementes prontas para serem devolvidas ao universo. Assim, a jornada de fé e prosperidade nunca termina, mas se renova a cada etapa, expandindo-se sem limites. Ela continua, se expande e se renova constantemente. Ao aceitar esse movimento cíclico, você entra em sintonia com o compasso natural da criação. É nessa harmonia que reside o segredo de uma vida plena de verdade. O futuro abundante que tanto deseja começa a ganhar forma no exato momento em que você assume o comando da sua própria história. Não é preciso esperar condições ideais, nem buscar sinais externos. Tudo começa com uma decisão interior. Estou pronto para viver o que já me foi prometido. Essa simples declaração possui um poder inimaginável, porque toda palavra impregnada de fé é capaz de alterar o rumo da realidade. Quando você afirma com convicção que está preparado para receber, envia ao universo um sinal nítido, e o universo, que responde por ressonância, começa a agir. Os frutos semeados na confiança começam a despontar. A imagem mental de uma vida próspera se fortalece em cada detalhe. Contas quitadas, rendas fluindo, portas se abrindo, caminhos se iluminando. O fluxo financeiro passa a refletir essa nova energia. A escassez perde sua força e a preocupação dá lugar à certeza. Tudo começa a se alinhar para que o avanço se torne inevitável. Mesmo sem perceber, você já está sendo conduzido por uma força invisível que coloca pessoas, ideias e oportunidades nos lugares e momentos exatos. A passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, confirma essa verdade. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos. A persistência é o combustível da colheita. Não se trata de pressa, mas de consistência. Aquele que permanece mesmo sob pressão, caminha em direção a uma recompensa que sempre compensa. Se você chegou até aqui, saiba que pertence a uma minoria decidida, formada por aqueles que não se contentam com a superfície, mas escolhem mergulhar nas profundezas. Ao escrever nos comentários "Fiquei até o fim", você demonstra seu comprometimento com a transformação. Essa atitude diz muito sobre quem você é. Alguém que busca mais, que procura luz e que se prepara para viver o extraordinário.
Quando receber um coraçãozinho como resposta, entenda que ele não é apenas um símbolo, mas uma confirmação da força que já existe em você. Ele celebra sua caminhada, honra sua coragem e reconhece sua prontidão para avançar. E agora, ao clicar em um dos vídeos recomendados na tela, você dará mais um passo importante. Cada conteúdo traz novas estratégias, perspectivas e ferramentas para construir prosperidade com propósito. Porque não se trata apenas de acumular dinheiro, mas de erguer sistemas, desenvolver inteligência emocional e enxergar oportunidades onde muitos não conseguem ver. Esse conhecimento é a chave. Cada ideia nova é como um tijolo que reforça sua estrutura de abundância. Prosperar não é só questão de recursos materiais, mas também de visão, disciplina, paciência, sensibilidade e ação. As dúvidas podem surgir, mas elas não são barreiras, e sim convites para crescer. Cada questionamento que surge no coração é uma abertura para novas respostas, e o grande segredo é permanecer curioso, mesmo quando as respostas parecem distantes. A verdade é que o futuro abundante que você deseja já está sendo construído. Ele pode ainda não estar totalmente visível, mas já está tomando forma. Cada decisão consciente, cada vídeo assistido, cada gesto de fé acelera o processo. Então, como em um movimento natural, portas que estavam trancadas começam a se abrir. A transformação não se limita a você. Ela alcança seus filhos, seus amigos, seus colegas. Ela cria ondas de possibilidades. Porque quem constrói riqueza com propósito inspira outros a fazerem o mesmo. Sua jornada se torna um farol e seu exemplo uma semente. Esse é o ponto mais importante: compreender que a caminhada da prosperidade nunca termina. Cada conquista é apenas o início de um novo ciclo. O segredo é permanecer fiel aos princípios que trouxeram você até aqui. Fé, persistência, gratidão e ação consciente. Quando você vive dessa forma, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade para se tornar uma certeza inevitável. E o mundo ao seu redor floresce junto com você.